Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu gravei no mesmo dia, para falar para vocês o que eu aprendi no segundo semestre da Faculdade de Ciências da Computação. Eu vou fazer um resumo das matérias para vocês. Vocês vão perceber que tem algumas matérias que eu gosto mais do que outras, né? Claro. Então é só mais um guia para caso você queira estudar em casa, esteja um pouco confuso, não sei, isso pode te ajudar de alguma forma. Para mim, quando eu quis estudar algumas coisas antes da faculdade, pegar lá uma lista de coisinhas antes para estudar em casa me ajudou bastante, então talvez possa te ajudar. Lembrando que é mais um vídeo sobre a minha experiência, né? Então eu não sei explicar tudo para vocês e vai ser só um resumo. E provavelmente cada faculdade vai ensinar suas próprias matérias, tá? Mas talvez esse vídeo te ajude. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Bom, gente, eu vou começar a falar pra vocês da matéria mais difícil que eu tive no semestre, no sentido de que foi a matéria que eu menos gostei, a que eu menos me identifiquei. Então essa eu vou fazer um resumo do resumo, só para vocês terem mais ou menos uma noção no que a gente aprende em rede de computadores, tá? Eu não sou especialista nesse assunto, não entendi direito, ainda tô meio perdida, então é só para vocês saberem aí o que se vê mais ou menos. A gente teve a definição e o propósito de redes. Nesse caso, a gente viu sobre os elementos básicos, tipo os hospedeiros, os roteadores, os enlaces de comunicação. Eu tô usando minha colinha aqui, ó, que foi o que eu usei para estudar para a prova, então vou usar aqui, tá? A gente viu sobre largura de banda, taxa de transmissão. Aí a gente entrou na parte da internet, arquitetura e padrões. No caso, eu vi como que funciona a internet, eu tive que pesquisar, ver uns vídeos na internet, para entender de fato como que a internet chega na nossa casa. Aí, por exemplo, dentro disso, eu vi sobre protocolos. Aí a internet ela tem vários padrões aí, tá, que ela segue. E aí eu tive que pesquisar, estudar sobre esse monte de coisa, que é um monte de nome. Eu vi sobre os provedores de internet, no caso os backbones, se eu não me engano, as ISP, né, no caso aqui, ó, os provedores de serviço de internet, as ISPs. Eu tive depois classificação, topologia e comutação. Aí eu tive que ver a classificação geográfica das redes, que aí aqui, ó, as redes são classificadas pela sua extensão geográfica. Rede local, rede mundial, rede metropolitana, um monte dessas coisas. Aí eu vi as topologias físicas, que no caso podem ser barramento, anel, estrela, malha e um milhão de outras coisas. A comutação de dados de circuito, comutação de pacotes. Aí a gente entra aqui no modelo de comunicação e pilha de protocolos. É muita coisa. Modelo cliente e servidor. Cadê? Aí eu vi sobre... Nossa, gente, tem um monte de coisa aqui. TCP, UDP. Isso tá dentro da camada de aplicação mesmo? É que esse negócio aqui que eu tô usando tá meio complicado. Modelo cliente-servidor. O modelo de camadas, o TCP e o IP, que tem a ver com coisa da internet, tá, gente? Caso você não saiba nada que eu tô falando, tem a ver com a internet. Aí eu vi sobre camada de transporte e aplicação, que aí no caso seria TCP e UDP. Vamos pesquisar bem na internet pra vocês entenderem isso aí, que eu não sei explicar, não. A gente viu sobre portas lógicas, a gente viu sobre DNS e um milhão de outras coisas, gente. Aí teve uma coisa aqui que é legal de eu falar pra vocês, eu só não sei aonde eu enfiei. Onde tá, né? Aqui tá falando uma coisa importante que vocês podem estudar, é o modelo OSI, o modelo OSI, as vantagens do modelo OSI, o que é o modelo OSI, as 7 camadas e suas funções. Esse eu tinha decorado, as camadas, porque a camada do modelo OSI aqui, ela tem uma ordem certinha para você utilizar ela e tal. Gente, mas é um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Camada de transporte, camada de não sei o que, camada de não sei o que lá. Sabe, é meio complicado, mas assim, talvez essa parte de redes você não possa usar para entender.
Talvez seja mais para você saber do que fala desse mundo aí. Aí teve isso e depois teve mais um monte de coisa, mas aí nesse momento eu comecei a não anotar mais nada e só prestar atenção no professor, porque ficou difícil, ficou complicado. Mas tá, vamos lá, só isso aí, só um monte de coisa, mas tá. Agora a gente entra no que eu gostei muito desse semestre, que eu achei muito legal. Esse eu gostei mesmo, isso eu gostei de verdade, esse eu fiz com o coração. Que no caso é sobre dados. A gente teve uma aula de modelagem e estrutura de dados. Nessa aula eu tive que aprender sobre o modelo lógico, o modelo conceitual e o modelo físico. Quando a gente tem um banco de dados, a gente vai criar um banco de dados em alguma aplicação, a gente pode e a gente deve muitas vezes estruturar isso nesses modelinhos. E aí a gente vai modelando, a gente vai ajeitando. Lembra que eu falei pra vocês que eu gostava de jogar paciência num outro vídeo? Então, basicamente isso. Você vai ter uma lista de coisas que a pessoa precisa colocar lá no banco de dados dela. E aí, com esses tipos de modelos, a gente consegue organizar as informações. Aí aprendi sobre entidades, atributos, porta-chave não é, como chama? De restrições. Aí a gente viu sobre chave primária, chave composta, chave estrangeira. Esse eu fiz um monte de desenho. Vou deixar em algum lugar aqui um exemplo para vocês saberem do que eu tô falando. Esse foi muito mais legal. E esse professor, ele era um professor muito gente boa, né? Então, era muito mais, eu diria que muito mais intuitivo, assim, as aulas, conforme foi se aprofundando, conforme foi mudando os modelos, foi ficando mais difícil, foi mais fácil de entender por que a gente acrescentou tal coisa, por que a gente tirou tal coisa e tal. Então, foi muito gostoso. Essa aula eu gostei bastante, gostei mesmo. E é uma aula que envolve, talvez, muito mais lógica do que código, porque não teve nenhum código praticamente nessa matéria. E a matéria que complementa a modelagem de banco de dados é a própria matéria de banco de dados. No caso, a gente baixou o Oracle Live, se eu não me engano, a gente baixou um Oracle no computador lá da faculdade e aí a gente teve praticamente só aula prática. Aí, por exemplo, como o Oracle, se eu não me engano, não sei se tem outros, né, mas tem outro tipo, mas o Oracle, ele é um banco de dados relacional. Então, a gente vai relacionar as tabelas que a gente vai criar. Aí eu tive que aprender todos esses tipos de comando, pelo menos os comandos mais básicos que se utiliza no Oracle, no caso, para poder manipular as colunas. Que nem eu falei para vocês, em modelagem de dados, a gente vai criar colunas, vocês devem ter visto a imagem. A gente vai criar essas colunas até que chegue no ponto em que esteja mais ou menos tudo certinho, tudo vinculado, tudo relacionado uma com a outra, para que a gente possa passar esses dados, né, essas tabelinhas, para alguma aplicação de banco de dados. E aí, nessa matéria, a gente aprendeu sobre isso. Por exemplo, eu aprendi sobre select, como que a gente manipula os dados numéricos. A gente aprendeu sobre como que apaga uma tabela, sobre como modifica uma tabela. A gente aprendeu como relacionar as tabelas com o Inner Joy. Enfim, essa parte ela foi muito mais prática. Então, esse é um pouquinho mais complicadinho de eu explicar para vocês. Mas basicamente é isso. Se você tiver dúvidas, você pode pesquisar sobre como utilizar um banco de dados. No caso, eu estudei o relacional, mas também tem o que não é relacional, que aí explica outras coisas. A gente viu só sobre o relacional, eu não vi praticamente nada sobre um banco de dados não relacional. Então eu não sei dizer pra vocês qual que é a diferença. Assim, eu sei a diferença, mas eu não sei explicar pra vocês assim profundamente a diferença um do outro, né? Banco relacional, as tabelas se relacionam. Banco não relacional, as tabelas não se relacionam entre si. Gente, é um vídeo de resumo, tá? Quando vocês forem estudar, vocês dêem umas pesquisadas aí, vocês vão se aprofundar nas matérias, e aí vocês vão saber, vocês vão entender melhor tudo que eu tô falando, tá bom? Mas, bom, é isso, esse foi o resumo. Esse vídeo ficou mais ruim, assim, de explicar pra vocês, porque eu não anotei tão bem no caderno quanto eu anotei do primeiro semestre, porque essa segunda parte aqui foi muito mais desenhos que a gente fez, foi muito mais coisas feitas direto no computador. A parte de redes eu tive bastante dificuldade.
Mas eu espero que vocês tenham entendido e talvez isso possa te ajudar. Talvez, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima!